Como agradecer a Jesus o que fez por mim, sem eu merecer. Vem provar o céu. Olá, meus queridos irmãos da Primeira Igreja Batista em Éden e todos aqueles que estão nos acompanhando, nos assistindo. Nós estamos iniciando o culto nesta noite de domingo. É um domingo de maio, dia 24. Nós estamos desenvolvendo aquela campanha da Junta de Missões Nacionais com o tema Jesus salva, Jesus transforma a minha família. O meu desejo é que Deus nos abençoe, que Deus fale ao nosso coração neste momento. Eu quero orar agora com você e por você. Vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Pai, por estarmos juntos nesse momento. Eu peço que o Senhor nos abençoe e dê que todos nós possamos nos sentir diante da Tua presença e que nós possamos também sentir o poder da Tua palavra na nossa vida. Que esse seja um momento de edificação para cada um de nós e que seja um momento também que o Senhor vai renovar as nossas esperanças e quem sabe o Senhor vai estar falando a cada coração e dando a certeza de dias melhores e de uma vitória final. Dê-nos a todos esta convicção, esta certeza. Eu peço que o Senhor nos abençoe e fale ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Eu quero iniciar deixando com você o verso de Jeremias, capítulo 29, verso 7. O povo está na Babilônia, o povo está vivendo, é claro, num exílio. Eles foram deportados para a Babilônia e isso nunca é agradável. Ainda que uma parte da população, do povo judeu, estivesse vivendo um momento bom e próspero, mas eles tinham problemas também. E aí Deus diz na sua palavra: trabalhai pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Amém? Então o pedido que eu tenho feito durante todas as comunicações que tenho feito é que nós devemos estar orando por nós, orando por nossas famílias, claro, mas orando pelo nosso Brasil. A nossa prosperidade, o nosso bem-estar, a nossa paz social depende da prosperidade do Brasil, depende da paz do Brasil, depende do Brasil estar vivendo momentos tranquilos. Então nós precisamos orar pelo Brasil. E eu tenho colocado aqui alguns motivos pelos quais devemos orar. Nós devemos orar, claro, por causa dessa pandemia, desse coronavírus, do Covid-19. Então, nós precisamos orar muito para que Deus abençoe o nosso Ministério da Saúde, as autoridades sanitárias, para que a gente consiga sobreviver a esta pandemia. Nós precisamos orar muito, suplicar muito. A cada dia a gente sabe de pessoas que foram infectadas, de pessoas que morreram, e aí a cada dia nós temos pessoas mais próximas de nós, do nosso bairro e da nossa rua. Então nós precisamos clamar a Deus. Então vamos pedir a Deus para que Ele nos livre, para que Ele guarde nossas famílias e que Ele abençoe o Brasil, para que nosso país possa vencer essa pandemia. Então precisamos orar por essa vitória. Também interceder por aqueles que estão infectados, por aqueles que estão enlutados. Nós precisamos orar pelas famílias. Orar também pela convivência familiar, pelo relacionamento familiar. Quando as famílias estão juntas por muito tempo, começam a surgir alguns atritos. Então nós precisamos orar. Orar pelas famílias da nossa igreja, orar pela própria família, e orar pelas famílias dos nossos vizinhos, e orar em geral pela família, e que Deus abençoe e guarde cada família e cada casa. E orar, como eu já disse, pelo nosso querido Brasil. Agora eu quero incentivar você a colocar 5 nomes pelos quais você vai orar de forma mais intensiva nesse período da pandemia. Aquelas pessoas com as quais você já tem um relacionamento discipulador ou você quer iniciar um relacionamento discipulador. Então anote esses nomes, se você já tem esses nomes anotados, e ore por eles. Ore por eles.
para que Deus possa permitir que você estreite o seu relacionamento com eles e possa trazê-los aos pés de Jesus e fazer com que eles entendam a mensagem do Evangelho. Agora nós vamos ter um momento de louvor, a equipe vai nos cantar, vai nos brindar então com cânticos e depois eu voltarei para trazer a reflexão, a mensagem desta noite. Que Deus nos abençoe. Participemos então desse período de louvor. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, o seu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Promessas se cumprirão, bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe,
Sei em que minha casa estás, sempre cuidar do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar, pois sei que tu és fiel a mim. Sei que os meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver Deus da família abençoa meu lar. Deus da família vem minha casa edificar. Faça a morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus de nosso lar. Sei em minha casa estás, sempre cuidar do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada faltará, pois sei que tu és fiel a mim. Sei que os meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Vai a ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver Deus da família abençoa meu lar. Deus da família vem minha casa edificar. Faça a morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus de nosso lar. Deus da família abençoa meu lar. Deus da família em minha casa edificar. Faça a morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus de nosso lar. Deus da família, és o Deus de nosso lar. Cante isso, Deus da família. Deus da família abençoa meu lar. Peça ao Senhor. Deus da família vem minha casa edificar. Faça a morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus de nosso lar. O Deus da família, és o Deus de nosso lar. Deus, Pai querido, Pai amado, aqui estamos, Pai, na sua presença, Pai, te pedir especialmente, Pai, por nossas famílias, Pai. Toma a nossa casa, Pai, toma a direção da nossa casa nas tuas mãos, Pai. Sabemos que em meio à pandemia, em meio à crise, mas o Senhor ainda está com o controle na palma de suas mãos, Pai. E
Então entre na nossa casa, abençoa a nossa família, Pai. Guarde a nossa família. Nos dê paz, segurança em Ti, Pai, conforto em Ti, porque sabemos que És o Deus da família. Então, Pai, te entrego todas as nossas famílias nas Tuas mãos, Pai. Que o Senhor possa encher com graça, paz e misericórdia todos os lares, Pai. Essa é a nossa oração, essa é o nosso louvor, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então vamos à meditação dessa noite. O tema dessa noite é como discipular meus filhos. Como discipular meus filhos. E o texto está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 1, versos de 1 a 5. Nós lemos nesse texto o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque, sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia, lembrando das tuas lágrimas. Estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também habita em você. Amém? Então nós vamos meditar nesse texto e com a reflexão em cima do tema, como disciplinar meus filhos. Na parte A do verso 2, o apóstolo Paulo diz assim: ao amado filho Timóteo, ao meu verdadeiro filho na fé. Então Paulo tinha um respeito e um carinho muito grande para com o seu filho na fé, o apóstolo e pastor Timóteo. Então, como vamos imitar Timóteo, ou imitar esta situação, esse contexto bíblico que nós encontramos aqui? Como vamos fazer assim? Como vamos agir assim? Como vamos ser pais assim? Como vamos ser filhos assim? Como discipular nossos filhos hoje? Nesse momento, nessa pós-modernidade, tudo pode, tudo vale. Então, como discipular nossos filhos? Então, em primeiro lugar, desenvolva neles uma fé genuína. Desenvolva neles uma fé genuína. No verso 5, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: recordo-me da sua fé não fingida. Recordo-me da sua fé não fingida, uma fé autêntica, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Então, Lóide passou essa fé, transmitiu essa fé para sua filha Eunice. E Eunice, muito provavelmente, juntamente com a sua avó Lóide, passaram para o filho e neto Timóteo. Então, elas passaram essa fé para ele. Então, uma religiosidade não aparente, uma religiosidade não fingida. Então, uma religiosidade que era verdadeira. Isso explica a fé de Timóteo. A fé que Timóteo tinha, a convicção que Timóteo tinha, o sucesso do pastoreio do apóstolo, do pastor Timóteo, foi por conta de ter recebido essa herança da sua mãe e da sua avó. As crianças percebem quando há coerência naquilo que nós fazemos com aquilo que nós vivemos. Os filhos estão vendo isso. Na sua mais tenra idade, eles estão percebendo isso. Me parece que foi Billy Graham que, num dos seus livros, ele escreve que o pai estava corrigindo o filho e ensinando o filho e dizendo como o filho deveria proceder. E o filho diz assim: pai, você fica me passando
essas lições de moral e tal, mas o senhor fica por cima do muro paquerando a mulher do vizinho. Então veja, aquele pai, um crente, vivia ali paquerando a vizinha e o filho está vendo. E como é que esse pai vai dar lições de morais para o filho? O filho está vendo que não há coerência entre aquilo que o pai ensina com aquilo que o pai está vivendo. Então os filhos estão vendo essa coerência. Nós somos o mesmo em casa que somos na igreja. Porque na igreja todos nós somos muito santos. Mas quando chegamos em casa, nós somos verdadeiros seres humanos. Então todas as nossas mazelas se revelam dentro de casa. E os filhos estão vendo isso. Então como é que vamos ensinar, como é que vamos discipular os nossos filhos, se não há coerência entre aquilo que falamos e aquilo que vivemos? Certa esposa de pastor, ela disse, eu gostaria que meu esposo nunca descesse do púlpito. E aí alguém perguntou, mas por quê? Ela disse, porque lá no púlpito ele é muito santo. Quando ele desce, quando ele vai para casa, o verdadeiro homem se aflora. Então, os filhos estão vendo como nós somos na igreja, como nós somos em casa, como realmente somos e o que estamos ensinando para eles. No capítulo 6 de Efésios, o apóstolo Paulo vai nos falar sobre o escudo da fé. O capítulo 6, os versos de 13 até o verso 16, nós vamos ler o seguinte. Efésios 6, de 13 a 16. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Paulo diz toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer firmes ou inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então ele vai concluir isso aqui dizendo, com o escudo da fé. Então a fé, o apóstolo Paulo diz que Timóteo vivia uma fé não fingida. É essa fé que vai nos ajudar a nos defender, nos proteger de todas as ciladas do maligno, de todos os dardos inflamados do maligno. Esse escudo da fé. Em segundo lugar, ensine-os acerca da palavra de Deus. Então nós, pais, precisamos ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus. Ensine-os acerca da palavra de Deus. Os versos 13 e 14 de 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Olha o que Paulo está dizendo. Permaneça nas coisas que você aprendeu. Então, Timóteo havia aprendido verdades que eram basilares, que eram fundamentos, que eram princípios. E Paulo diz, permaneça naquilo que você aprendeu. E ele diz assim, e das quais tem convicção, porque você sabe de quem as aprendeu. Então Timóteo tinha convicção de que aquilo que ele havia aprendido eram princípios basilares para a sua vida, porque ele sabia de quem ele tinha aprendido. Aprendeu com a mamãe, aprendeu com a vovó. O verso 15 vai dizer assim, porque desde criança você conhece as sagradas letras. Timóteo começou aprendendo desde criança, lá na sua infância, sua mamãe, sua vovó, como sacerdotisas do lar, iam ensinando a Timóteo. E aí Paulo vai dizer que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. É claro, a salvação vem mediante a fé em Jesus Cristo. Então você precisa ensinar isso aos seus filhos. Eles precisam crer em Jesus, precisam ter a fé alicerçada em Cristo Jesus. Na mesma carta de Timóteo, no capítulo 2, verso 8, diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos, a graça vem de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé, a fé está em nós. Então nós precisamos receber a graça mediante a fé. Mas o verso, no capítulo 1, de Efésios, no capítulo 1, nós vamos ler assim, em quem também vós, depois que ouvistes as palavras da verdade. Olha, nossos filhos,
nossos netos, nossas crianças, eles vão estar em Cristo Jesus depois que ouviram a palavra da verdade. Precisam ouvir. Então nós precisamos compartilhar, nós precisamos ensinar a palavra a eles. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, que é o evangelho da vossa salvação. Então nós vamos ensinando a palavra da verdade, que é o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo. Então a gente compartilha, as crianças ouvem, as crianças acreditam e são seladas com o Espírito Santo da promessa. O seu filho está selado com o Espírito Santo da promessa? Você tem certeza disso? Então precisamos compartilhar com filhos e netos o Evangelho. Eles precisam ouvir, eles precisam acreditar para então serem selados com o Espírito Santo da promessa. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, versos de 6 a 9, esse é um texto fantástico que você deve marcar na sua Bíblia e não se esquecer desse verso, desse texto. Deuteronômio 6, de 6 a 9. Ensine-as, começando então, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com perseverança a teus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, em todos os momentos, você está sentado, está andando, está deitado, está deitando, se levantando, vai ensinando aos filhos. Amarre-os como sinal nos braços e prenda-os na testa, como testeira. Então, os judeus faziam isto. Escreva-os nos batentes das portas e na sua casa e nos seus portões. Eu me lembro quando eu passei pelo quartel, então tinha aquelas frases de efeito escritas nas paredes do quartel. Então aquelas paredes principais, você sempre se deparava com aquelas frases. E aquelas frases marcavam e marcaram a nossa vida naquele período de caserna. Então, os judeus faziam isso. Então eles escreviam nos portais, eles faziam versos, colocavam na testa. Então, faça isso também. Coloque esses versos em lugares visíveis que as crianças possam estar vendo, lendo, decorando, lembrando, relembrando desses versos. Provérbios 22, verso 6, um verso que nós sempre lembramos, ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Então, nosso papel, como disciplinar nossos filhos, como discipular nossos filhos, ensinando a eles o caminho, no caminho em que eles devem andar. Ponto 3. Ofereça-lhes sempre um bom testemunho de vida e confie a Deus o resultado. Então, ofereça a eles um bom testemunho de vida. Nós precisamos compartilhar a nossa própria vida e, sempre que possível, contar para eles a respeito de pessoas que viveram uma vida decente, uma vida honesta, uma vida digna. Em Atos 16, verso 1 e 2, Lucas nos registra o seguinte: chegou a Derbe e depois em Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Olha o que Lucas registra. Os crentes daquela cidade contavam, eles testemunhavam, eles compartilhavam o bom testemunho de Timóteo. Quem era Timóteo? Quem era sua mãe? Quem era seu pai? Quem era sua avó? A família de Timóteo era uma família que era um bom testemunho. Valia a pena, então, contar para os filhos e contar para os crentes novos sobre aquela família. Então, Lucas narra como Paulo conheceu Timóteo e descreve sua família. Então, imagine a respeito, talvez, da sua família, pessoas contando a respeito da sua família, como a sua família é digna. Então, seja uma dessas famílias. Em Efésios 6, de 1 a 3, o apóstolo Paulo, quando nós pensamos na semana passada, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. É a orientação, obedeçam aos vossos pais. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então, é uma orientação da palavra de Deus que os filhos devem honrar os pais e mães. E depois ele vai dizer que os pais não devem provocar ira nos filhos. Então, uma incoerência, há incoerência entre o que falamos e fazemos. E essa incoerência, quando ela existe, isso é obstáculo para que nossos filhos, nossos netos, possam crer em Cristo Jesus. Mas quando há uma
coerência entre aquilo que falamos e aquilo que vivemos, os nossos filhos vão dizer, assim vale a pena ser crente. Eu quero ter a mesma fé que meu papai tem, que minha mamãe tem, que meu vovô tem, que minha vovó tem. Eu quero ter esta fé. Então, Paulo ressalta a importância do testemunho dos pais. A importância do testemunho dos pais. Quando ele escreve a Timóteo, está escrevendo a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 5, verso 8, ele diz assim, se, porém, não cuida de seus parentes, e especialmente os dos da sua própria casa, negou a fé e é pior do que o descrente. Então, Paulo está orientando que nós devemos respeitar a família, amar a família, proteger a família, suprir as necessidades da família. E ele está dizendo, se não faz isso com a própria família, é muito pior com aqueles que não são da família, aqueles que não são crentes. Para concluir, Lloyd e Eunice tiveram suas vidas marcadas pelo sucesso da vida de Timóteo. Então, o sucesso da vida de Eunice e de Lloyd foi ter Timóteo sendo um grande servo de Deus, um grande pastor, alguém que valia a pena ouvir e seguir os conselhos dele. Então, a vida delas foi marcada por isso, o sucesso da vida delas foi isso. O maior sucesso é ver nossos filhos servindo ao Senhor. Então, lá no futuro, não vai importar aquilo que nós tivemos, o carro que possuímos, a casa na qual moramos, não vai importar os bens que nós adquirimos. Lá no futuro, vai importar se os nossos filhos estão servindo ao Senhor, se os nossos netos estão servindo ao Senhor. O apóstolo João, lá na ilha de Pátimos, eu acho também esse verso fantástico, quando ele diz no capítulo 3, verso 4, aliás, na terceira carta, verso 4, não tenho maior alegria do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Eu imagino que Lloyd e Eunice não tinham maior alegria do que ouvir dizer que Timóteo estava andando na verdade, que Timóteo estava vivendo segundo os princípios que elas passaram para ele. Então que eu, você, papai e mamãe, lá no futuro, possamos ter como maior legado saber que nossos filhos e nossos netos estão vivendo na presença de Deus, que nossos filhos e nossos netos são verdadeiramente servos de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus abençoe nossas famílias e que nós possamos saber como discipular nossos filhos e nossos netos. Essa é a minha oração, é o meu desejo. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus abençoe nossas famílias. Eu estou orando pela sua família. Eu estou orando para que Deus proteja a sua família, o seu lar. Eu peço que você ore pela minha família, ore por mim. Você ore pelos meus filhos, meus netos. Ore pelos diáconos da igreja. Ore pelos idosos da igreja. Ore pela nossa igreja. E agradeça também a Deus pela nossa igreja. Nossa querida primeira Igreja Batista em Éden. Uma linda igreja, uma fantástica igreja. Uma amável igreja. Agradeça a Deus pela nossa igreja. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, glorificado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome, santificado seja o teu nome. Ó Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é gracioso, o Senhor é bondoso. Pai, apesar das nossas falhas, das nossas mazelas, apesar de sermos tão imperfeitos, o Senhor continua nos amando, cuidando de nós, nos abençoando. O Senhor continuou fazendo conta de cada um de nós, Pai. Louvado seja o teu nome, muito obrigado. Eu quero pedir agora, Pai, uma bênção toda especial por essa pessoa que está me ouvindo, me acompanhando. Eu peço que a tua mão abençoadora esteja sobre a cabeça deste teu filho, desta tua filha, sobre esta família, Pai. Se há alguém me ouvindo que ainda não é crente, Pai, Deus, impõe a tua mão sobre esta vida, Pai, e dê que ela possa entender a graça de Jesus, e ela possa receber Jesus como Senhor e Salvador. Pai, nos dê uma semana abençoada. Pai, eu te peço pelo nosso querido Brasil,
tenha misericórdia da nossa pátria. Pai, tenha misericórdia dos poderes constituídos sobre esta pátria. Pai, faça um milagre sobre o nosso país. Intervenha sobre a nossa pátria e nos dê paz, nos dê prosperidade, Pai. Nos dê saúde. Em nome de Jesus. Amém e amém.